Bom, muito bem, vamos dar início a esse vídeo, né, que estamos fazendo agora como uma live no Facebook. E então vamos falar hoje mais um vídeo da série de relacionamentos, né? Até aqui eu falei muito dos relacionamentos pessoais, diretos, das relações entre as pessoas. Falamos até também do seu corpo, dos seus átomos, dos átomos psíquicos, né? Hoje eu quero comunicar a vocês aqui, dar uma boa noite para todos e dizer que a Rita de Armaite, né, a Adriana Calheiros, não pôde participar hoje porque ela está num curso, né? Eu não sei quantas aulas tem, mas eu vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível, embora sinta a falta da sua própria atuação para auxiliar aí em tocar esse vídeo, né? Eu digo vídeo porque isso vai também ser transformado em vídeo para o YouTube, né? A gente tem lá muitos vídeos e eu quero aproveitar enquanto entram mais pessoas, lembrar que amanhã nós vamos ter no programa de entrevistas que fazemos atualmente toda sexta-feira às 17 horas. Amanhã vai ser com o Otávio Rosário, um excelente astrólogo, né? Ele também tem um conhecimento da astrologia humanística que é muito, muito interessante esse conhecimento. E vai nos ajudar, né? Os Chelas da Ordem da Coroa, nós estamos também falando com alguns que para poderem participar desse programa. E então vamos dar mais dinâmica, né, ao relacionamento entre os Chelas, da Ordem da Coroa para o público, e dizer que a Ordem da Coroa é uma instituição que não cobra os serviços espirituais e de consulta, tratamento, etc. E fazemos também essas atividades de forma gratuita, né? Temos também a nova turma do curso de astrologia. Este a gente pede uma doação, vai ser informado, né? E as pessoas interessadas podem escrever até dizendo os melhores horários. Nós vamos fazer uma pesquisa, como fizemos para a primeira turma, do curso de radiestesia. É um curso bastante intenso, né? Com muitas aulas, e agora fazendo virtualmente, porque com essa nova pandemia, com essa situação de tudo mudou, né? O que se chama novo normal, né? Nós acabamos entrando firme em atividades virtuais que também estão sendo muito boas para nós, na nossa comunicação, né? E com isso eu quero também convidá-los, né, as pessoas, para participar da nova turma, aqueles que não porventura não conseguiram fazer o curso na turma anterior, né? Muito bem, então aproveitando que nós vamos fazer uma entrevista com um astrólogo, vou começar a falar das relações humanas, né? E a gente conhece muito bem exatamente olhar o mapa astral de um, o mapa astral de outro, e as pessoas poderem entender exatamente aquilo que há de entendimento entre duas pessoas, né? O que pode ser visto para um casamento, digamos, né? Não estou falando formalmente, mas para que duas pessoas se relacionem bem. Isso é importante também, é um conhecimento muito interessante. Mas a gente sabe que as relações elas acontecem muitas vezes por inúmeras razões, até esotéricas mesmo, né? Porque as pessoas vêm a nós para alguma missão, para algum trabalho em conjunto, alguma coisa nesse sentido, e vem também espontaneamente. E há o que se chama química entre as pessoas, em que se unem, se a empatia muitas vezes, e sempre que uma amizade se forma, a empatia é espontânea. Quando há verdadeiramente o que se chama amor à primeira vista, quer dizer, a pessoa gosta da outra, né? Não estou dizendo somente para relação afetiva, não. Para qualquer relação, para uma sociedade, há um entendimento, uma coisa que vem lá de dentro para cada um e cada um participar daquele encontro, né? É muito importante isso. Mas hoje eu quero lembrar
de coisas que a gente até já comentou também em alguns pontos, que a base para um bom relacionamento, ela exige naturalmente que as pessoas aceitem umas às outras do jeito que elas são. É óbvio, você não precisa se simpatizar com todo mundo, porque a empatia, isso tudo vem de dentro, não é uma coisa que a gente possa racionalmente trabalhar. Você pode ter uma compaixão, você pode querer dar atenção a alguém, mas não necessariamente você conviver com esse alguém, né? Mas é fundamental para a nossa vida, para nós mesmos, nós termos uma condição de não reclamar da vida, não reclamar do que nos acontece que não está bom, não reclamar do outro que não está muito de acordo com aquilo que a gente quer. Então, é importante que a gente aceite a vida como ela é e as pessoas como elas são. É óbvio que isso não é muito fácil, não é uma coisa que a gente consiga fazer tranquilamente, né? É preciso treinamento, é preciso você ter no seu estado de ânimo a disposição de aceitar o outro, de não querer chegar primeiro, não querer ser mais que o outro, não querer avançar em terrenos meramente por ego. Aliás, eu costumo dizer sempre que egoicamente ou melhor, o ego é aquilo que mais nos incomoda na vida. Às vezes eu penso assim, as pessoas têm medo de, digamos, ter que morar na rua, é muito mais pelo ego do que propriamente se morar na rua é bom ou não. Vai ser cômodo ou incômodo, porque eu já vi pessoas, moradores de rua, que têm uma felicidade interior enorme, ele não se importa com aquilo. Então, quando a gente quer sair dessa situação, ou não quer entrar nessa situação, é lógico, ninguém quer uma vida que não seja tão cômoda, né, tão incômoda, mas é a forma de ver. E o ego é algo que nos toca profundamente. A gente, quando deixa o ego se exacerbar, nas relações nós vamos ver muito mais uma aparência do que uma afinidade sincera e profunda daquilo que a gente gosta e que o outro possa gostar também. Mas a gente quer parecer que é. Isso é um grande empecilho às boas relações. É quando o nosso ego fala mais alto, né? Quer dizer, cada um de nós tem ego, todos nós temos ego, mas nós temos que saber administrá-lo. O ego, ele é fundamental para tocar a vida, você tem que ter o impulso da sua satisfação consigo mesmo, né? O amor próprio, né? Se bem que o amor próprio não é muito o ego, amor próprio é você ter o sentimento da sua própria capacidade de fazer as coisas e se sentir bem com aquilo que faz, ou até buscar gostar do que faz. Mas eu estou dizendo que quando as amizades, quando as relações, o ego prevalece, aquela pessoa com a qual você está se relacionando, até mesmo na parte afetiva, ela será prejudicada, porque será um pano na frente, né? Quer dizer, será um teatro. Você estará querendo agradar a outra pessoa. A gente vê, às vezes, um tratamento que eu acho até prosaico, pessoas chamam outra, ou amiga, amiga, ou amiga, e aí você sente que naquela amiga tem uma porção de coisas no meio que não é verdadeiramente uma amiga, uma pessoa amiga, né? Você tem que mostrar para ela que você tem uma posição superior, né? E aí vem no relacionamento o empecilho maior está no ego. Quando você se deixa ser o que você é, em qualquer circunstância, e perde aquele sentido de competição com o outro, na aparência física, na parte financeira, no lugar que mora, você deixa isso de lado e olha a outra pessoa pela essência dela. E você mostra a sua essência.
Aí você vai realmente encontrar a satisfação verdadeira das pessoas que se amam, que se gostam. Você vai querer ajudar, vai aceitar ser ajudado, porque você tem com aquela pessoa um entrosamento, uma empatia necessária em qualquer amizade. Porque é aquela história, é muito fácil você fazer amizade com quem está bem, está com dinheiro, está com situação confortável, que te convida para bons programas e que você está lá, vamos dizer assim, num relacionamento social apenas, mas não com a profundidade que a pessoa tem na sua essência. Quer dizer, você vê uma pessoa às vezes mais simples, mas o seu ego muitas vezes não permite que você conviva muito com uma pessoa mais simples, porque aquilo não vai pegar bem, né? O tal do pegar bem. Isso é muito ruim, porque você tende a não fazer verdadeiros amigos. O verdadeiro amigo, o verdadeiro casamento vem quando esse amor é interior, ele vem, ele brota de dentro para fora. Então, o ego, ele coloca uma barreira. Eu tenho que aparentar alguma coisa, seja competindo com outro, seja aparentar que você mesmo quer ser mais do que verdadeiramente você é na sua essência, seja também material. Tem muita gente que gasta um bom dinheiro para poder parecer que tem mais. E quando a gente vai ver no frigir dos ovos, não tem tanto assim. Então, essa simplicidade, esse sentimento de que essas coisas não têm valor, né? E eu já falei em outros vídeos que o que tem valor não tem preço, e uma boa amizade tem um valor enorme. Quando eu falo boa amizade, é com aquele que está no seu coração junto com você, em que você sabe que pode contar. Então, essa amizade é um valor extraordinário. Isso não tem preço. Então, quando você coloca o seu ego acima da sua amizade, né? Quer dizer, eu tenho que parecer alguma coisa que eu não sou, então essa amizade não será uma amizade sincera, uma amizade que dure algum tempo. E eu falo amizade em todos os sentidos, seja afetivo, seja numa sociedade, seja para as pessoas que, vamos dizer, estão convivendo com a gente, seja com o vizinho, enfim, aquilo não parte de dentro, não é uma coisa espontânea. Então, esse valor que não tem preço, porque o que você mede não tem valor. Tudo que você mede, o que você dá preço mesmo, eu tenho um carro que custa tanto, um apartamento que custa tanto, uma roupa que custa tanto, alguma coisa que você pode medir, medir efetivamente, isso não tem valor, porque aquilo passa. Né? Uma roupa bonita vai ficar velha, ou você, quando desencarnar, não vai levar a roupa para lugar nenhum, os seus bens não vai levar para lugar nenhum. Então isso tem apenas preços. Eu chamo de preço é quando você mensura alguma coisa. Né? Qual é a tua idade? Você mensura. Qual é a tua altura? Qual é o teu valor de dinheiro no banco? Tudo isso é mensurável. Se é mensurável, não tem valor nenhum. Simplesmente, isso é mais simples que pode existir, isso não é permanente. Isso é impermanente. Se você diz, não, eu tenho tanto dinheiro que eu posso viver 100 anos e eu vou morrer com muito dinheiro, mas não vai levar um tostão para lugar nenhum. Então, isso não pode ser chamado de valor. Né? Isso é um preço, é uma coisa que a gente qualifica e dá um valor. Né? Mas não é valor. Valor é, como eu digo, é aquilo que brota de dentro de você. A amizade, o amor, é o maior valor da vida. E quando você tem esse valor, você tem tudo. Então, você deve preservar. Você, como uma planta que rega, você deve estar regando. E como é que você vai regar? Primeiro, é não cobrar. É não querer que o outro seja como você acha que deva ser. É a gente respeitar o outro do jeito que o outro é. E respeitar o outro é exatamente não querer colocá-lo fora da sua essência, fora da sua naturalidade. Muitas vezes a gente
tem conceitos e preconceitos, e nós fizemos ontem um vídeo sobre os paradigmas da vida, né? E se o seu paradigma é diferente do dele, da outra amizade ou da outra pessoa, você não pode querer impor o seu modo de ver. Quando a gente começa a querer que o outro seja como a gente acha que deva ser, essa amizade, esse casamento, essa sociedade, qualquer coisa que você possa classificar nesse campo das relações, ele será altamente prejudicada simplesmente porque você não aceitou o outro como o outro é. Você quer que o outro seja como você acha que deva ser. Então, isso eu chamo o egocentrismo da natureza humana. A gente tem essa tendência de olhar para o outro, ora com preconceitos, também os preconceitos atrapalham qualquer relação, ora com julgamentos daquilo que você não sabe, mas que tem, pelos próprios preconceitos e paradigmas, você vai olhar com outro olhar, nunca valorizando a pessoa como ela deve ser valorizada. E a gente simplesmente deve ver em cada um valor intrínseco de ser um ser. Você está se relacionando com um ser, você não está se relacionando com um cargo, com um dinheiro, com uma coisa desse tipo, que isso não tem valor nenhum. Então, a hora que você aprende a olhar para as pessoas com o seu olhar doce, com o seu olhar generoso. O que é generoso? É você deixar o outro ter o seu tempo, ele vai falar, ou vai dizer, ou vai se expressar de uma forma que muitas vezes você não concorda, mas você vai calar. O calar nesse momento, quando é para se calar, né, é muito importante. Deixar o outro expressar o que ele pensa, o que ele gosta, do jeito que ele quer. Né? E quando você não tem essa paciência, né, essa generosidade com o outro, acontece que aquela amizade se vai. Ela pode até existir na formalidade, ou seja, na formalidade as coisas andam de um jeito, né? Mas intimamente, será que você tem satisfação de estar com aquela outra pessoa em qualquer circunstância da vida? Eu estou vendo aqui que a Beatriz, ela disse aqui que os relacionamentos não dão certo quando o ego predomina. Exatamente isso que estamos dizendo, porque ego é sozinho, o eu. Quando você tem o ego acima de qualquer coisa, você não pode ter amigos, porque o ego é o ego, eu, sou eu. Por isso que chama ego. Né? Mas quando você deixa o outro, né, aparecer mais que você, o outro, isso aí é generosidade. Às vezes você até sabe que em algum ponto você está mais que ele. Digamos que você financeiramente está muito melhor que o outro, mas o outro quer contar uma vantagem que comprou alguma coisa. Você está vendo que é uma vantagem, é uma expressão também egóica da parte da outra pessoa, mas você fica na sua. Não queira competir, mostrar que o seu é maior, que o seu é melhor, porque aí já acabou aquele relacionamento. Não é uma amizade, é competição e chega a ser até mesmo de adversários. E às vezes a coisa vai muito mais longe e viram inimigos, o que não é muito legal. Você deixar uma amizade, que é algo bacana da vida, para transformar tudo num conflito por egos, né? Choque de egos. Né? Então é isso que é importante. Hoje eu estou falando de relacionamentos, mas muito mais me fixando na seguinte expressão: domine o seu ego. Não deixe que ele te administre. Porque quando você é administrado pelo seu ego, uma hora você vai escorregar, porque você deixa de ver o essencial. Aliás, Saint-Exupéry dizia, né? O essencial é invisível para os olhos. Quer dizer, aquilo que verdadeiramente importa, muitas vezes não é vista, não é nem percebida, porque é num detalhe que você vê muitas vezes a importância de alguém, de algum momento, e
nunca deixe de curtir o momento presente, curtir o momento com aquela amizade, né? Você tem um amigo, curta. Eu já vi muitas vezes pessoas encerrando reuniões, saindo, querendo sair logo porque tem uma coisa para fazer, e a reunião está transcorrendo de uma forma muito agradável, com muito sentimento de amor, de amizade, de empatia, de entrosamento, mas é aquele que está sempre querendo ir embora, preocupado com um horário rigoroso. Eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para isso, e deixa passar um momento que é único. Porque naquele momento, aquela reunião bacana, aquele entrosamento de conversas entre as pessoas, se você se dedicar, aí vem aquela coisa da entrega. Quando você tem uma amizade, e eu falo amizade de modo geral, pode ser amizade com o casamento, com sociedade, com um amigo vizinho, com quem quer que seja. Vamos chamar de amizade o amor que uma pessoa dedica a outra. Quando você tem isso com alguém, né, não deixe passar os bons momentos. Curta aquele momento como algo que você saboreia, né? E isso tem muito a ver com o princípio de que a vida só existe no agora. Ela não existe nem antes nem depois. E aquele momento é um momento mágico de que você se dedica à eternidade do momento presente. Então, isso é o que você vai fazer. Está tomando um café, curta aquele café. Não fique pensando o que tem que fazer depois. Ou se lastimando do que aconteceu antes, ou mesmo preocupado com algo que não está ali naquele momento. Então, na hora que você se dá esse trabalho de controlar o seu ego e controlar a sua ansiedade, você vai ver que você vai descobrir em muitas pessoas que te cercam verdadeiras amizades, verdadeiros amores que você tem. E isso é um valor como um tesouro que nós não podemos desperdiçar. Então, passe a adotar como assim uma regra de ouro: eu vou aceitar o outro, vou observar o outro, vou ver o que o outro tem de bom e vou me fixar na essência do outro e não nos seus defeitos. E aí, quando a gente valoriza o defeito, a gente desperdiça, às vezes, algo que pode ser maravilhoso para a sua vida, que é o amor de uma boa amizade, de um bom casamento, de um bom entrosamento, né, com alguma pessoa. Então é nesse sentido que a gente deve se ocupar nas nossas vidas, né? Simplesmente deixar que as coisas fluam, não entrar nas competições, não entrar no sentido de exigência. A gente às vezes é tão exigente com os outros, e de forma que não é conosco mesmo. Se todo mundo fosse exigente consigo mesmo, como às vezes é exigente com os outros, pode estar certo que nós seríamos pessoas perfeitas. Porque a gente, para os outros, geralmente exige muita como é que se diz, muita perfeição, uma perfeição que nós não temos. Então é nesse sentido que eu quero falar isso hoje para vocês. Aceite a vida como ela é e as pessoas como elas são. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Sabe por quê? Porque o universo é feito de energia magnética. O magnetismo é algo que é fundamental. Os seus pensamentos se conectam com esse magnetismo. E de acordo com os seus pensamentos, quando você se conecta de forma negativa, você entra numa onda magnética do que está negativo. Então, eu até diria, por interesse pessoal, procure ter boas atitudes com o outro, principalmente com aqueles que você ama, com aqueles que você tem uma relação muito positiva da essência de um para o outro. E quando você se dá conta de que isso é um tesouro que você deve preservar, então as atitudes são mais importantes. Não xingar, não ofender, não querer ter razão, porque é aquela velha história, pergunta que a gente deve fazer: você quer ter razão ou ser feliz? É essa a questão. E muitas vezes a gente discute coisa boba, chega a brigar,
coisas que não têm uma importância maior, né? Que não transcende. Então, tudo que você tiver de discussão, principalmente com as pessoas que você ama, pense duas vezes antes de contestar, de criar uma animosidade. Você faz a seguinte perguntinha muito simples: isso transcende? O que é transcender? É aquilo que vai além daquelas questões meramente físicas, materiais. Se não transcende, não tem a menor importância. E aí você vai ver que você vai se educando a falar de forma meiga, a elogiar. Um elogio, reconhecendo algo de bom numa pessoa, seja lá o que for. Um elogio simples, um elogio também sincero, que vem de dentro do coração. Ninguém é tão ruim que não mereça algum elogio. Nem ninguém é tão bom que não mereça uma crítica. Isso é da vida. Não sou eu que estou inventando, nem estou criando jogo de palavra. A grande verdade é que nós temos que entender que somos falíveis como qualquer um e, portanto, não vamos apontar no outro as suas falhas. Então, quando você entrar na sua mente, se preocupando em olhar no outro o que ele tem de bom, é como se você tivesse, digamos, um quadro escuro, feio, e você pintasse esse quadro maravilhoso. Então, você mesmo já vai vendo uma visão melhor. Você não está vendo aquela pessoa como um quadro feio. Você vai ver aquela pessoa como aquele quadro maravilhoso que você imagina, né? E valorizar o outro é a coisa mais bacana que tem. Ah, mas ele não sabe isso, não sabe aquilo. Não importa, todo mundo tem um valor. E aí você vai olhar o valor, não vai olhar os preços. Como eu falei antes, você não vai olhar aquilo que é mensurável. A pessoa está mais gorda, está mais rica, está mais pobre, tá... Não importa. Aquela pessoa é um ser. Cada um de nós é um universo. Se a gente pensar assim, somos um universo. Nós vamos entender que temos que pensar nas pessoas de outra maneira. Essa é a questão. E aí você vai para você mesmo. O bem que você faz quando você ama, né, é muito maior do que qualquer coisa, porque para você é um valor. Então, o amor é luz que ilumina. Então, tenha amor às pessoas que te amam. E quando você ilumina o outro, aquilo é como uma luz que volta para você. É o carro na garagem que você, com seu farol, consegue ler dentro do seu carro, porque aquela luz volta para você. Isso é da vida. Isso não sou eu que estou dizendo, é a vida que ensina. Quando você ama, a sua vida transcorre porque você não tem exigências. Você passa a ter aquela postura do tá sempre bom. Estou com dinheiro, tá bom, estou sem dinheiro, tá bom, estou comendo, tá bom, estou com fome, tá bom. Vou trabalhar para vencer as dificuldades, mas vou sempre achar bom do jeito que está. Quando você não reclamar da vida, não reclamar das outras pessoas e tiver uma postura de generosidade como modo de vida, ou seja, é automático, você está sem necessidade de mostrar que você é melhor ou pior. Ou seja, não deixar o ego administrar, você vai ver que a tua vida fica muito mais gostosa, muito melhor, e você vai ter energia, força, sabedoria. Olha a sabedoria. Sabedoria para enfrentar qualquer dificuldade. As pessoas com sabedoria, com certeza, estão encontrando nessas dificuldades atuais, de pandemia, etc., estão encontrando com certeza caminhos alternativos e às vezes muito melhores para elas do que era antes. Isso vamos colocar assim bem em mente que a quantidade de pessoas que morreram, nós estamos chegando já na beirada de 120 mil pessoas mortas e muitas famílias às vezes sofrendo com aqueles que morreram, que desencarnaram. Nós não podemos dizer que a pandemia está muito boa, porque eu estou encontrando outros caminhos melhores para mim. Então vamos também pensar
que ela não pode ser colocada como algo de bom para todos, mas você vai olhar para você, se você tiver generosidade no coração, com certeza você vai ter uma capacidade muito maior de se relacionar com aqueles que estão agora precisando mais, porque perderam o emprego, porque estão em dificuldade, e você, dentro da sua possibilidade, não necessariamente financeira, porque também você poderá estar com algum tipo de dificuldade nessa área, mas com a compaixão, com a empatia. E a compaixão, o que é? É você comungar com o sofrimento do outro e buscar, de alguma maneira, um alento. E às vezes o seu amor, a sua expressão positiva, já vai fazer por essa pessoa também poder descobrir caminhos alternativos na própria dificuldade. O trabalho que a gente faz para o bem, né, nosso mestre de Ra, na Ordem da Coroa, sempre diz: servir sempre mais e cada vez melhor. Né? Aquele que mais serve é o que melhor será servido. Então isso tudo cabe nesse nível de relacionamento que a gente deve ter com todos aqueles que nos cercam e com todos aqueles com que precisamos, porque a gente precisa se relacionar, mas às vezes o relacionamento é obrigatório. Você está numa empresa, você precisa daquele trabalho e a turma que trabalha lá, você tem os que você mais gosta, os que menos gosta, mas passe a olhar para todos pela essência de cada um. Com certeza você vai ter muita facilidade em encontrar defeitos, mas com certeza também, se você tiver a capacidade de olhar as qualidades, por mais que a pessoa pareça ruim, alguma qualidade ela tem. Mas você vai olhar por essa ótica, ver o lado bom de cada um. E eu não estou dizendo aqui para você ser ingênuo, para você cair em qualquer conversa, não é isso. Você tem os espertos, você tem aqueles que têm um mau caráter realmente de prejudicar o outro, você vai se defender. Você não vai, eu agora tenho generosidade com alguém que está botando a mão no meu bolso para levar o que eu tenho, ou me prejudicar, ou fazer algo de ruim com alguém que eu conheço, ou seja, uma pessoa que socialmente não é uma coisa boa. Né? Aí é que vem a questão. Não é isso que eu estou dizendo. Você terá toda a capacidade de ver quem é quem, mas aquele que não é uma pessoa de mau caráter, ela pode ter coisas ruins, né, que desagradam. Mas vamos olhar o que tem de bom nessa pessoa. Né? Isso é o ponto principal de toda essa conversa nossa de hoje. Né? É olhar o outro da forma que pode olhar de bom. Olhar só o bem que está em cada um. Né? Isso é fundamental. E quando você começa a valorizar o que é bom, o que é do bem e do belo, você vai melhorar a sua vida automaticamente. Não há a menor dúvida que a sua vida vai melhorar muito. Né? Não criticar, também não falar. Eu digo sempre assim: se você não tem uma coisa boa para falar de alguém, então não fique calado em relação àquela pessoa. Porque também a maledicência, as palavras negativas em relação a uma pessoa, tem um aspecto kármico muito forte. Você vai se comprometer com aquela responsabilidade de estar prejudicando o outro. Quando a gente expressa um defeito do outro e torna isso mais público, passa para um, passa para outro, você está fazendo algo que vai te prejudicar. Pode estar certo, vai chegar uma hora que aquela maledicência, ainda que seja assim, en passant, você está. Ou seja, você está apenas realçando o que aquela pessoa tem de defeito. Isso não é legal. Não vamos passar adiante os defeitos daquela pessoa, a não ser que seja realmente um mau caráter, que toma cuidado, que aquela pessoa fez isso comigo, pode fazer com você, então aí é diferente, você está se defendendo de alguém que tenha um sentido realmente perverso da vida, né? Mas não que aquilo vá ser o seu hábito de vida de ficar comentando a todo lado os defeitos dos outros. Né? Então, essa é a questão principal. Não comente aquilo que não deve ser comentado. Se a pessoa tem uma deficiência qualquer, não enalteça essa deficiência. Né?
Isso é muito importante. Eu tenho um canal aí que eu assisto e aparece um garoto que é autista, mas faz quadros maravilhosos, pinta quadros, pinta figuras das pessoas que estão aparecendo no vídeo. E esse canal está enaltecendo muito esse rapaz. Né? Olha, o autista, não sei o que, do autista, não sei o que, vem cá. Você tem que falar, em vez de autista, falar de artista. Porque vamos falar aquilo que é bom nele. Porque você falar que é o autista, e ele tem uma grande qualidade como artista, porque os quadros são maravilhosos, se você falar o autista, você estigmatiza ele pelo lado daquela situação dele, né, de autismo. Como também se o autismo fosse um grande defeito. O autismo é uma característica da pessoa. Isso é outro detalhe. A gente é diferente. Muitas vezes tem uma pessoa autista que tem e que produz muito, tem uma qualidade de vida muito grande. Então, nós não podemos ficar enaltecendo com um viés depreciativo, ainda que não seja a intenção. Então, eu botei lá, eu escrevi para ele e disse, olha, vamos tratar do fulano como artista, não como autista. Porque eles estavam toda hora falando, o autista, o desenho do autista, não sei o que do autista, elogiando ele, mas elogiando ele com o estigma daquele fator, ele é autista. Não importa, a mesma coisa você ter uma pessoa maravilhosa e quer enaltecê-la ou degradá-la pelas suas condições físicas qualquer. Isso é muito sério, quer dizer, você estigmatiza alguém e você perde aquela empatia, né, no fundo, e isso se volta para você. Lembre-se, a gente vive num ambiente magnético universal. Tudo que pensamos acontece, tudo que pensamos se liga numa onda magnética e que se volta para nós, se não for positivo. Então, se não por uma questão de bondade, de vontade de fazer certo, nós devemos nunca falar mal, nunca reclamar, sempre elogiar aquilo que a gente pode elogiar. Mesmo que você ache que a pessoa deve ter algo importante, né? Que não, ela tem esse defeito aqui muito sério. Mas se ele não estiver incomodando ninguém, no sentido de prejudicar alguém, e que aí você teria que avisar, ó, cuidado, que aquele fulano tem um hábito da cleptomania, mas não é inventar que ele tem, se você tiver prova disso, né? Aí você vai falar para outra pessoa, olha, toma cuidado e tal, isso é diferente. Mas você pega uma pessoa com qualquer deficiência física, por exemplo, e você fica enaltecendo aquela deficiência e não olha o que ele tem de bom. Então isso é muito importante, é isso que é nesse ponto que eu quero passar para vocês, né? Realmente a Beatriz também novamente escreve aqui, não criticar e julgar o próximo é um ato de amor. Perfeito, isso aí é o que a gente deve. Quando você tem a sua vida com mais atos de amor do que de ódio, de rancor, de raiva, de inveja, tudo isso que é negativo, que só prejudica quem é assim, você vai ver que a vida melhora. E eu estou falando isso muito sério na época da pandemia. Isso tudo que eu estou falando sempre foi muito importante. Mas nessa época de pandemia é fundamental para todos nós. Vamos abaixar, vamos nos encher de humildade. Nós temos que ser humildes na grandeza e grandes na humildade. Não sou eu que digo isso, não. Está na Bíblia, lá nas palavras de Jesus Cristo, lá no sermão, não sei qual é o texto, mas que ele que disse isso, né? Tá atribuída essa frase a Jesus. Então, ser humilde na grandeza e grande na humildade, né, é muito importante. É isso que nós precisamos agora para sair da pandemia. E sair da pandemia não é, eu agora preciso de um emprego, vou arranjar emprego. Não. Sair da pandemia é você aceitar a situação como é e perseverar sempre na caminhada da solução dos seus problemas. Na caminhada, aliás, eu digo que na vida não tem problema, né? Na vida tem situação. O problema é o que está na sua cabeça. Então, quando você está na caminhada para solucionar, pensando na solução,
caminhando nessa direção, então tranquilamente a sua vida vai melhorar e você já vai aceitar também. Eu antes podia fazer isso, podia viajar, podia fazer isso ou aquilo, agora eu não estou podendo. Beleza, vamos viver porque você vive no seu templo. O seu templo é o seu corpo. Onde você estiver, que é o seu lugar. Então, quando você vivencia o seu templo com plenitude, com o sentimento da eternidade do momento presente, com a perspectiva do infinito dos tempos, mas na transcendência, você pode estar certo que a sua vida vai melhorar muito. Se está boa, vai ficar melhor ainda, porque você vai poder usufruir melhor aquilo que você tem de bom e o que a vida te oferece de bom. Então eu digo sempre assim, as pessoas que têm medo de morrer, por exemplo, já morreram, porque ela está alimentando dentro de si aquele sentimento negativo. Então, a gente voltando ao tema do relacionamento, aí que eu digo, o relacionamento mais importante é o relacionamento com a vida. Se você sabe se relacionar com a vida, você tem a felicidade garantida, porque nós somos felizes. A felicidade está dentro de nós. Então, eu sou feliz. Eu posso estar alegre ou estar triste, mas eu sou feliz. Porque a felicidade, a gente não olha para o umbigo e vê. A felicidade, ela se manifesta quando você faz pelo outro. Quando você é generoso pelo outro, quando você faz uma caridade, quando você persevera no caminho com aquele humor de que você quer levar para o outro a luz e não as trevas. Porque quando você reclama, você está levando as trevas. E isso você está fazendo um mal para o outro. Então vamos sempre não levar apenas o otimismo, mas levar aquele sentimento de que a gente não deve desistir de caminhada nenhuma e com isso você demonstra a verdadeira amizade. Então nada melhor do que ter um amigo em que você dá a mão para ele, você mostra caminhos, tira ele da agonia, né, da infelicidade que a pessoa está, porque infelicidade não é o contrário de felicidade. A infelicidade é a negação da felicidade. Né? Você pode estar alegre ou triste, então você tem um antônimo aí. Se aconteceu uma coisa legal, fiquei alegre. Aconteceu uma coisa ruim, pô, fiquei triste, mas eu sou feliz. É isso que é a diferença. A felicidade é do ser. E como eu falei, o seu templo é o seu corpo. Onde você estiver, que é o seu lugar. Então faça da sua expressão de ser um ser humano, um ser que tem generosidade, um ser que espalha bondade, um ser que só pensa em amor, né? Quer dizer, com todos. E nada mais importante do que esse amor ser expressado para as pessoas que amam. Essa que é a questão. Não passe para as pessoas que você ama qualquer sentimento negativo. Procura segurar, procura ter essa grandeza, porque essa é a importância, é a grandeza, né? Grandeza do ser, e não aquela coisa miúda do impermanente que a gente se agarra naquilo que não tem importância nenhuma. Então, aquela perguntinha, isso transcende? Se não transcende, não importa, não vamos brigar por qualquer leite derramado, por qualquer dificuldade. Vamos realmente deixar essa energia ser gasta com ação, com perseverança e com esse amor que, evidentemente, a gente dedica a todos. Bom, estamos chegando ao final aqui, mais para o final. Se alguém quiser expressar alguma pergunta, eu estou atento aqui hoje, sem a Rita, né? Mas para ver o que cada um tem para perguntar, pode perguntar, até colocar outros pensamentos, né? A gente está vendo aqui muita gente, né? As lives estão perguntando aqui se ficam gravadas. Elas estão no Facebook, ficam gravadas e também vão para o YouTube, né? E o YouTube, se vocês assistirem, se inscreverem no canal, vai ajudar muito a Ordem da Coroa
eu pediria que todos se registrassem lá, tocassem no sininho e, mais importante, compartilhassem nas suas redes, porque os algoritmos jogam os nossos vídeos para cima e a ordem precisa, né? Eu quero ver se a gente consegue, através desse trabalho no YouTube, são mais de 600 vídeos, são quase 700 vídeos, porque alguns não estão diretamente lá, mas a gente usa para as atividades que a gente tem também. E aí, se a pessoa colocar o gostei, né, e se inscrever, compartilhar, vai ajudar muito a ordem e não custa nenhum dinheiro para ninguém. É uma coisa que pode ser feita de forma bastante simples, né? E todas essas lives a gente coloca, né? A live de amanhã, que será eu chamo de programa da Ordem da Coroa de entrevista, fica gravado no YouTube. Então é só ir lá que tem essas entrevistas todas. Estamos procurando chamar pessoas também muito interessantes, com atividades ou conhecimentos no campo da ciência, das artes, da cultura e nas áreas religiosas, né? Esotéricas, do ocultismo, essas coisas, para trazer temas interessantes que vão nos enriquecer, fazer-nos crescer e também divulgar essas pessoas e com trabalhos muito interessantes, né? Às 17 horas, então, nós vamos ter amanhã essa entrevista com Otávio Rosário, que é um astrólogo, tarólogo e consultor. E é muito interessante, ele é muito profundo nessa área, porque ele faz a astrologia humanística, né, baseada em Jung. E então é muito interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar às 17 horas, toda sexta-feira. Mas tem alguns que provavelmente eu terei que colocar em dias diferentes, mas a gente vai avisar nas mídias, né, nossos canais, para podermos marcar os horários que forem necessários. Então, eu estou buscando uma pessoa muito interessante na área da conservação ambiental, enfim, de todas essas matérias que importam na sustentabilidade, né, do planeta, inclusive, né? É muito interessante também, porque vai dar um enfoque nessa área. Uma pessoa muito preparada, com prêmios, com trabalhos feitos, e vai nos dar uma visão diferente, porque cada um de nós é responsável por isso, né? Então eu gostaria que vocês assistissem também, divulgassem, né, todos esses trabalhos que nós estamos fazendo. E olhar a nossa programação, que tem sessões virtuais. Nós temos uma sessão para meditação, que é parecida com essa. Deixa eu. É parecida com essa questão que eu estava falando aí, da sustentabilidade, mas até agora aqui desviou um pouco, eu perdi um pouco. Então, deixa eu ver aqui. O que você quis dizer, se estamos magoados com alguém, que o ideal é guardá-lo e focar no amor e perdão, dissolver ressentimentos. É isso aí. A gente tem uma sessão na ordem que se chama Sessão Pública de Cura de Culpas, de Mágoas e de Apegos. Para quê? Porque se você ficar com a culpa ou com a mágoa, que muitas vezes não fazem nem sentido, né? Porque a gente imagina, a gente cria expectativas com o outro e acha que o outro deve nos atender, né? E a gente fica magoado. Mas às vezes a gente acha também que deveria fazer alguma coisa e a gente sai um pouco das circunstâncias da vida. Então, não guarde nem mágoa nem culpa. Isso te faz ficar olhando para o passado. Assim como os apegos, né, que são desnecessários. A gente se apega muito e fica com medo das perdas. Então, você atrapalha o futuro e atrapalha o passado. Quando você limpa isso, você vive no agora. Eu não estou dizendo para você aceitar tudo de forma meramente receptiva, né? Mas a forma como você recebe
em relação aos outros é que é o grande questão. É não querer ter razão, é não querer. Mas vai aos pouquinhos mostrando se o outro está verdadeiramente errado. Vamos então olhar para as circunstâncias para ver tudo que a gente está passando ali, as circunstâncias todas. Olhar as circunstâncias é fundamental. É aquela história do texto sem olhar o contexto, né? Você cita alguma coisa de um texto, mas não olhou o contexto. É a mesma coisa na vida. Você tem que olhar os contextos, porque algo pode ter sido bom ou mal num contexto, no outro ele já é diferente. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva de estar sempre com sabedoria, de olhar o nosso entorno. Porque a gente esquece do entorno, esquece das circunstâncias. O outro, às vezes, fez alguma coisa que não era muito agradável, que eu concorde muito, mas as circunstâncias o liberam daquilo, não foi tão grave assim. Né? A gente tem limitações, todos nós temos limitações, temos deficiências em alguma coisa, e podemos também errar, podemos esquecer, podemos. Óbvio, nós não vamos aplaudir aquilo que é feito errado, mas também não vamos condenar sem ver as circunstâncias, porque a perspectiva de cada um em relação às suas atitudes, às vezes também envolve a cultura que a pessoa tem, né? A cultura que eu digo, não no sentido erudito, mas a cultura de como ela aprendeu a vida, como ela suportou a vida. E isso é circunstância também, né? A própria vida da pessoa. Então, não vamos nos prender tanto a essa questão. Né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Então, as perguntas acho que eu já respondi a maioria, que se alguém tem alguma pergunta pode fazer também, que ainda dá um tempinho aqui. Deixa eu ver. Ainda temos aí uns 10 minutos, 9 minutos mais ou menos, para terminarmos aqui. Então é isso. Quer dizer, relacionamento exige da parte de nós mesmos baixar as armas. Eu costumo dizer o seguinte: seja marcial, não seja bélico. O que é a diferença que eu situo isso? O bélico quer destruir o outro para vencer e ficar com a vitória só para ele. O marcial, ele enfrenta adversários, pois não considera ninguém inimigo. E ele vai tomar o cálice da vitória com todos. Por quê? Porque ele tem o bem no seu coração, ele quer que todos se aproveitem daquela vitória, até mesmo os adversários. Então, quando ele toma o cálice da vitória, ele inclui até os adversários. Por quê? Porque ele não considera os adversários inimigos, são apenas pessoas que pensam diferente dele. Então, esse espírito marcial, eu estou falando marcial porque a gente se baseia muito também nos princípios das artes marciais, né? São aquelas lutas que não usam energia daquele que está lá. Né? Ele usa a energia do adversário para vencê-lo. Ele não usa o confronto, né? de ofender, de matar, de exterminar, mas ele usa todos os golpes numa arte marcial, elas são vistas com a energia daquele que ataca, ele faz o golpe funcionar, mas usando aquela energia. Né? A pessoa vai dar um murro na outra, ela se afasta, bota o pé na frente, o outro cai porque ele se defendeu daquele jeito. Então a gente leva isso para uma filosofia de relacionamento em função exatamente disso. Né? É uma arte de viver em que você procura o bem para que todos participem do bem. Então isso é amor puro, né? É o sentimento de amor que nós devemos propagar e nunca nos prendermos a sentimentos menores. Né? Com amor tudo é vencido, você não sofre aquelas vicissitudes todas, aquelas dificuldades, porque você tem amor. E isso se projeta para a sua própria vida. É algo verdadeiramente fundamental, a gente viver a vida
como ela é, aproveitando o momento presente, amando e respeitando os nossos amigos e aqueles a quem a gente ama e aqueles que nos amam, né? Também tem isso. Às vezes a gente, por preconceitos, conceitos, não vê que pessoas nos amam também. E às vezes a gente deve estar atento a isso, né? Porque o amor é algo. A gente, quando ama, a gente não quer nada em troca, senão não é amor. Amor é sem condição, né? O amor é sempre incondicional, senão não é amor. A paixão, sim, você quer uma troca, né? Você faz uma coisa, quer que o outro te dê, mas não é amor. Então, nesse sentido, vamos ter mais amor, embora tenhamos também as nossas paixões. Isso é importante, alimenta a vida, mas sempre aceitando como ela é, deixando como a água dos rios fluírem e vamos seguir numa boa, que a vida da gente vai melhorar muito. E se não estiver bem, como eu disse também, vai ficar melhor. Se está boa, vai ficar muito melhor, né? Então, é nesse sentido que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, né? Vocês podem depois procurar no próprio Facebook e também será concluído no YouTube. E isso é fundamental porque muitos chegaram mais tarde, não pegaram desde a frente, desde o início, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Ah, não, foi aquela, já respondi, né? Sobre dissolver ressentimentos. É isso aí, temos que. A Edmara está perguntando se. Eu acho que eu já respondi uma parte dessa pergunta. O que você quis dizer é que se estamos magoados com alguém, que o ideal é guardá-lo e focar no amor e perdão. Ela pergunta isso. E concluiu como dissolver ressentimentos. É exatamente. Não dar importância ao que não tem importância, né? A importância, a gente é que dá, na verdade. Não porque as coisas são importantes, né? Então nunca vamos perder tempo com o que não tem a menor importância. Quando a gente analisa circunstancialmente um evento qualquer, nós vamos perceber que a maior parte das vezes que nos aborrecemos não tem a menor importância. Pode fazer uma análise agora, todos vocês que estão me dando a honra de me assistirem e a satisfação de estarem aí, podem pensar nisso. Pensa naquilo que te aborrece. O que te aborreceu hoje, ontem, com alguém, aquilo que você guardou? Pode escrever. A maior parte, eu não estou dizendo que todas, né? Porque isso também tem coisas que tocam de uma forma mais forte e tal. Mas quase tudo não tem a menor importância. Nós, principalmente quando o ego atua, falamos nisso, nós tendemos a dar importância ao que não tem importância. Então, a hora que você meditar, faça uma autocrítica de você mesmo, das suas atitudes, da maneira como você recebe as coisas e autoanálise das circunstâncias que cercam a sua vida. Pode estar certo que você vai encontrar, na maior parte das vezes, que não tem a menor importância. Aí, esse ressentimento que a Edmara falou em dissolver, nós vamos dissolver naturalmente, porque perdeu importância. Não faz sentido mais nada, porque aquela importância é você que estava dando. Essa é a questão. Então, é nesse sentido que nós devemos pautar a nossa vivência, né? Isso é que é o que vale de tudo que nós falamos aqui, né? Viver o agora, viver o amor, amar as pessoas, buscar sempre ver o lado positivo, mas também ser desperto feito o Buda. Porque o Buda dizia, temos que ser despertos. Quando o nosso ego, o nosso negativo bate, a gente reage para não deixá-lo vencer na nossa caminhada de vida, né? Então é isso. E agora está faltando um minutinho, né? Eles cortam assim, não sei, tem um processo aí. Eu vou desejar muito patai para todos, que é paz, harmonia, tranquilidade, amor e equilíbrio.
né? E desejar que todos sejam muito felizes, alcancem os seus objetivos de vida, vivam o momento presente com muito amor, né? E o meu mais profundo namastê. Então, está chegando próximo ao momento que eu acho que eles avisam, né? E então eu já dedico aqui, antes que eles cortem, eu desejo tudo de bom para vocês. E quem tiver alguma pergunta aqui nesse minutinho, que agora já deve estar em cima do momento, né? Porque eles dão uma hora, né? E eu aguardo sempre o corte para depois salvarmos esse vídeo e colocarmos esse vídeo no YouTube, que todos poderão assistir, né? Aqueles que chegaram no meio, para falarmos do relacionamento. O tema de hoje, o relacionamento a partir do amor, né? Quer dizer, o amor que dedicamos, né? Então é isso que eu quero passar para vocês, convidá-los para a Ordem da Coroa e participarem do nosso canal, né? E poderem, então, usufruir. Os nossos vídeos são de autorrealização. Então, estão convidados a participarem e isso vai nos ajudar muito na Ordem da Coroa, né? São vídeos totalmente dedicados, não à autoajuda, mas à autorrealização, porque a autoajuda também é bengala. Você tem assim, um estímulo, mas em função desse estímulo da autorrealização, né? Quer dizer, da autoajuda, você resolve no momento, mas não se estabeleceu para poder andar com os próprios pés. A autorrealização, não. A gente anda com os próprios pés. E é isso que nós procuramos passar nos nossos vídeos, todos que fazemos. No YouTube também, podem nos seguir no YouTube, no Instagram, né? E no canal do Facebook, conforme vocês estão agora. Certo? Então é isso. A Miriam Amiga, que é a Miriam da Judéia, lá da Ordem da Coroa, está mandando muito amor para todos, né? Dedicando seu namastê. A Fátima também está desejando namastê e patai. A Carlota Zingara de Espanha, Denise Machado, né? Gratidão e patai. A Beatriz desejando patai a todos. A Fátima Ferreira, agradecendo por esse vídeo e tal, mas não precisa agradecer não, Fátima, porque eu aqui tenho que agradecer a oportunidade de servir. A minha querida Sônia Rosado também está presente, muita satisfação em vê-la aqui. Lara Rezende também. A Edmara de Souza, que já falamos bastante hoje, né? Ela deixou também perguntas interessantes. A Fátima Ferreira, né? A nossa querida Lina Guiné, né? A Senira Pastora de Maitreya, porque o nome místico nós temos na Ordem da Coroa. A Lina Guiné é minha amiga de torcer pelo tricolor. Ela não vai nem gostar, né, porque é flamenguista, mas eu respeito ela assim, adoro ela mesmo sendo flamenguista, né? Não tem problema nenhum. Acho que todo mundo deve torcer pelo seu time. A Semiramis Dantas, a Débora, que agora encerrou. Enfim, estão todos aí. E agora eu vou concluir aqui.